Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Amém? Somente até aqui, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta casa. Pedimos, fala conosco, derrama do teu Espírito Santo. Que nós, Senhor, aprendamos de ti, que nós nesta manhã sejamos, Senhor, agraciados, Pai, pelo teu Espírito Santo, pela tua visitação, pela tua presença. Senhor Jesus, que nós saibamos que tu és um Deus que é o nosso Pai, um Deus que cuida, um Deus que manifesta a sua graça, um Deus que manifesta o seu poder. Por isso, nessa noite, nesta manhã, Jesus, derrama do teu Espírito, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem sentar. E nessa manhã, uma manhã como nós já bem sabemos, uma manhã, dia dos pais, Deus tem uma palavra para a minha vida, Deus tem uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Obviamente vou concentrar a atenção um pouco maior para os pais, mas como eu disse, esta é uma palavra que ela é aplicável e ela se aplica a todos nós que estamos aqui. É uma palavra para todos nós que saímos dos nossos lares ou que estamos ouvindo essa mensagem, talvez através do canal, da internet, mas é uma mensagem que Deus, Ele com certeza falará com cada um de nós. Então eu quero chamar a atenção nesta manhã para um pai bíblico. Um pai que ele é facilmente esquecido por causa da notoriedade dos seus filhos. Esse pai chama-se Zebedeu. Zebedeu, o pai dos apóstolos Tiago e João. Ele é um exemplo para todos nós, Ele teve o privilégio de ver os seus filhos sendo chamados para seguir o mestre. Os seus dois filhos, não apenas um, os dois que ele tinha foram seguir a Jesus. Então ele é um exemplo para as nossas vidas e nós vamos ver como que ele é um exemplo, apesar de nós não termos tantas informações, não se fale tanto acerca de Zebedeu, mas nós vamos ver através da palavra do Senhor, através dos filhos, nós vamos ver como aquele homem foi um homem importante, que é digno de nós falarmos nesta manhã. Zebedeu, irmãos, ele foi um homem empreendedor. Ele tinha os seus próprios negócios, e acredito que esses negócios certamente seriam o futuro para os seus filhos. Ele era um pescador, então aquele seria o futuro que estava reservado aos seus filhos. É interessante também, irmãos, reforçar que ali é a vocação dos discípulos. Já foi falado aqui também sobre a multiplicação. Jesus multiplicou os peixes e ele está ali com Pedro. Jesus chama Pedro, chama André, e aí depois ele também vai chamar Tiago e a João, Jesus está ali no mar da Galileia. Jesus havia ministrado, e agora ele, depois do milagre, Jesus agora está fazendo o seu chamamento. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Ana, ela pediu um filho a Deus. Ela não podia ter um filho, ela vai pedir um filho a Deus. E ela faz um voto ao Senhor, que se Deus desse um filho a ela, ela ofereceria esse filho ao Senhor para servi-lo no templo. Então Ana, ela foi alguém que ela fez um voto ao Senhor para entregar o seu filho diante de Deus. Mas é interessante, a Bíblia não fala que Zebedeu fez nenhum voto. Zebedeu não foi alguém que falou: olha, Senhor, se o Senhor me der filhos, eu entregarei ao Senhor. A Bíblia não fala isso. Não há menção que Zebedeu tivesse um voto e Jesus chama e ele fala assim: não, é isso mesmo que eu pedi, é isso que eu pedi ao Senhor, é isso que eu pedi a Deus, e agora os meus filhos vão seguir Jesus. Não há menção sobre isso, que Zebedeu tenha feito algum tipo de voto. Mas ele foi alguém que ele não teve nenhum tipo de ressalva para entregá-los ao Senhor. Você não vê quando Jesus estabelece um chamado na vida de Tiago e João, você não vê o Zebedeu falando assim: ei, você tem que falar comigo, eu sou o pai deles. Ei, Jesus, peraí, não é bem assim, eles não podem ir embora. Você não vê Zebedeu colocar nenhum tipo de barreira.
Mas Zebedeu foi alguém que ele entregou os seus filhos para Jesus. Assim como Abraão, irmãos. Tal qual Abraão, onde parecia estranho, onde parecia contraditório matar o filho que havia sido prometido para ele. Deus vai lá e fala: olha, Abraão, entrega o seu filho. Então, é contraditório. Peraí, o Senhor falou que ia enriquecer a minha descendência, e até agora não tenho nada. O Senhor me mandou Ismael embora, agora tenho Isaque. Agora o Senhor vai pedir o filho da promessa, aquele que vai ser a minha descendência. Então, parece contraditório, parece estranho, quando ainda esta promessa não havia sido estabelecida, quando ainda a promessa não havia sido cumprida. Parece que Deus, ele havia ordenado a Abraão que matasse a própria promessa que ele lhe fez. Agora, nós já conhecemos a história. Deus estava ensinando a Abraão. Abraão, ele teve que aprender a diferença entre confiar na promessa e confiar no Deus da promessa. Porque uma coisa é você confiar na promessa e outra coisa é você confiar no Deus da promessa. Porque a gente tem uma promessa e a gente fala assim: não, eu tenho essa promessa aqui e vai acontecer isso aqui agora porque eu tenho a promessa. Mas a outra coisa diferente é você confiar no Deus que estabeleceu a promessa. E isso é um perigo muitas vezes, porque nós podemos colocar a promessa do Senhor para as nossas vidas diante do próprio Deus. A gente pega a promessa, coloca diante do próprio Deus, e a gente vai sentir por muitas vezes a nossa responsabilidade para que aquela promessa se cumpra, ao ponto talvez de a gente desobedecer a Deus. Imagina, Abraão, ele poderia ter feito isso. Abraão poderia ter pego Isaque e falado assim: não, ele é o filho da promessa, isso aqui não, Deus, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, mas ele não, ele é a promessa. E às vezes a gente acha que a promessa que a gente tem, aquilo que Deus entregou para a gente, aquilo que Deus confiou às nossas vidas, e a gente acha que isso é mais importante do que o Deus que estabeleceu a promessa. Nós começamos a fazer altares sobre a promessa de Deus. E hoje nós estamos no culto da família, então nós estamos falando também de filhos, afinal nós estamos falando de pais. E muitas vezes nós colocamos os nossos filhos como uma promessa maior do que o Deus da promessa. E nós queremos dizer para Deus como que tem que ser estabelecido o crescimento dessa promessa. Nós começamos a colocar as variáveis, falar assim: Deus não é desse jeito, não é dessa forma, olha, Deus não é bem assim. Eu acho que o Senhor está se enganando. E começamos muitas vezes a desobedecer a Deus. Você consegue entender isso? A gente não permite o agir de Deus, mas a palavra do Senhor diz que Abraão confiou naquele que prometeu e sabia que nele a promessa seria cumprida. Abraão entende isso. Talvez eu fique imaginando, se Abraão tivesse falado para Sara, como que ia ser? Falou assim: olha, Deus pediu Isaque. E nós sabemos, a mulher, ela é mais emocional. Com certeza, irmãos, sejamos francos e honestos, com certeza Sara ia comprar uma briga com Abraão. Se fosse você, talvez o homem, ele, por ser mais razão, ele vai ali, ele está seguindo, mas a mulher, com certeza, você, a mulher vai falar assim: não, ia ser meio complicado, ia pegar o meu tesouro, a minha tesoura aqui, não. A gente vai pensar bem. Mas Abraão não, ele confia no Senhor, ele confia naquele que estabeleceu a promessa, naquele que prometeu, e ele sabe que Deus, ele pode fazer aquilo que ele quiser. E ele sabia, ele tinha uma vida com Deus, de andar com Deus, e sabia que Deus faria alguma coisa. E amados, é interessante que tal qual agora Abraão, Zebedeu estava confiando naquele que prometeu. Zebedeu está confiando no Senhor que está fazendo um chamado para os seus filhos, naquele que entregou a herança dele. E às vezes a gente pensa: qual que é a maior riqueza que você tem? A gente pode falar que a maior riqueza que nós temos é o nosso carro, é a nossa casa, é o dinheiro que nós temos na conta bancária, mas a maior riqueza que nós temos são os filhos. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. É do próprio Deus, é o próprio Deus que entregou para você, muito mais do que você ter dinheiro, prosperidade. A maior herança
Está lá no Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Então Zebedeu aqui está entregando ao Senhor a sua herança. Ele está entregando ao Senhor aquilo que o Senhor pediu para que ele cuidasse, a promessa. E ele ainda estava cuidando. Ele estava ensinando o ofício aos seus filhos. Ele estava preparando eles para o futuro. Mas agora o Senhor vai falar assim: olha, eu quero essa promessa para mim. Eu preciso dela. E louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, que Zebedeu, ele entrega aquilo que ele tinha de mais precioso. E acredite, não eram os barcos. Ele vai entregar os seus filhos. Então Zebedeu é um homem que nós deveríamos imitar, todos que estamos aqui. Por isso eu quero deixar nesta manhã 3 pontos para a gente pensar. E o primeiro ponto é: Zebedeu criou 2 filhos de destaque. Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim: pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui há um estabelecimento de uma responsabilidade, a responsabilidade de criar os seus filhos. E esse verbo criar, do original, eu ainda não sei falar muito bem, vou estudar o grego, irmãos. Ele vem da palavra ektrefo, que significa alimentar até tornar-se maduro. Então, quando o Senhor está falando aqui, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor, alimente-os com a palavra de Deus, até eles se tornarem maduros. Eles devem ser criados na disciplina e na instrução do Senhor. É isso que o Senhor está determinando. Ensine ele na instrução, no caminho do Senhor, na disciplina do Senhor. Esse é o objetivo que nós temos que ter em nossos corações, em nossas vidas com os nossos filhos. Isso significa alimentá-los com a palavra do Senhor, alimentá-los de acordo com os preceitos bíblicos, com os princípios da palavra de Deus, não com seus princípios. Muitas vezes, como pais, nós temos muitos nossos princípios, o nosso jeito, mas eu quero dizer para você, pai e mãe, não é o teu jeito, é o jeito da palavra de Deus. Não é a forma, mas eu fui assim, eu fui criado assim, não importa como você foi criado. Você tem que ser criado de acordo com a palavra de Deus. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão que Deus espera de mim e de você. Criando os filhos na instrução do Senhor. Não apenas para saber o que Deus diz, mas fazer o que Deus quer. Porque é muito fácil a gente simplesmente falar assim: eu fui lá e ensinei os caminhos do Senhor, eu ensinei a Bíblia para o meu filho. Você precisa ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor, porque senão é só uma escola, irmãos. Você manda o seu filho para a escola, ele vai aprender, sobre a história do Brasil. Ele vai ver lá de Pedro Álvares Cabral, vai ver lá de diversas coisas, de guerras, de políticas, mas talvez vai passar menos de um ano, ele nem sabe mais. Então a responsabilidade é muito maior. Quando eu vejo meu filho estudando matemática, um monte de fração, eu começo a olhar e falo assim: eu não sei fazer nada mais. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: a palavra do Senhor. Essa é a instrução que Deus espera, porque essa a gente tem que viver ela. Não é só adquirir conhecimento, mas é viver conforme a palavra do Senhor. É viver e fazer aquilo que Deus diz. É honrar o que a palavra de Deus diz. Mas parece que hoje a gente está querendo honrar mais do que o homem diz, mais do que o seu pai terreno diz, do que a palavra de Deus diz. Quando o referencial para as nossas vidas, o nosso manual de instruções é a palavra de Deus. Agora a pergunta que fica para nós então é o seguinte: estamos disciplinando e ensinando ativamente os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus? Eu pergunto para você, pai que está aqui hoje, você está ensinando os teus filhos no caminho do Senhor de verdade? Então isso é um alerta para as nossas vidas, porque pai, ele ama.
A gente está vivendo muito uma era moderna, que a gente não disciplina mais os nossos filhos, porque a nossa ideia é, nós somos amigos. Você pode ser amigo do seu filho, mas primeiro você é pai, e pai é autoridade. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa ensinar nossos filhos isso. Mas hoje a gente quer considerar o nosso filho amiguinho. E a gente tem que controlar, irmãos, porque hoje a criançada, se você deixar, eles dominam. Eu tenho minha filha pequenininha, ela é pequena, tem 6 anos, mas se deixar ela domina. Então tem hora que tem que dar uma chamada assim, porque nós somos pais, não é só falar assim, ai que bonitinho. Bonitinho não, o bonitinho vai crescer, a bonitinha vai crescer. E se você deixar crescer assim, quando ficar maior você não tem mais controle. Sabe por quê? Porque você não faz a instrução devida na palavra de Deus. Você não corrige, você não repreende. É como foi dito aqui, sabe, irmãos, às vezes quando a gente tem que corrigir nosso filho, dói mais na gente do que neles. Quantas vezes eu fui corrigir meus filhos e doeu, irmãos? Porque enquanto a gente só está falando é uma coisa, mas quando a gente tem que usar a vara, dói na gente. E eu já usei a vara nos dois. Tem que usar, irmãos. Porque você está criando filhos para Deus. Mas não é usar simplesmente porque, ele fez uma coisa errada que eu não gostei, e eu vou lá e bato. Não, irmãos, é instruir na palavra. Então às vezes a gente fala assim, o pastor foi lá, então agora eu vou chegar, vou bater no meu filho. Não, você vai na palavra. Então quando eu sento com meus filhos, quando eles vão apanhar, é na palavra. Olha, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. O que você fez de errado? Vamos analisar, vamos pensar. E às vezes é 1 hora de conversa, irmãos, 30, 40 minutos conversando antes de apanhar, para eles entenderem, ao ponto de talvez, às vezes eles chegam e do tipo assim, agora só foi o sermão, acabou, né? Eu entendi, tá certo. Eu falei assim, agora você abaixa a calça porque você vai apanhar. Mas eles entendem, quando depois que eles apanham, eu estou lá, a mãe está lá, para abraçar, para falar assim, você está aqui, eu te bati, mas eu te amo, eu estou aqui do teu lado, eu vou te consolar agora. Agora você apanhou, agora eu vou te consolar também. Porque às vezes tem pai que bate, larga e deixa. Mas é mostrar que é uma correção, e é o amor, porque senão é raiva. Porque senão você só descontou aquilo que você estava raivoso no momento, e você largou ele, ele que se vire. Mas a instrução de Deus, irmãos, ela é diferente. Então, irmãos, como você está ensinando os teus filhos? Os nossos filhos nascem em pecado. Você precisa entender isso. E naturalmente eles vão cometer erro. É só você ver uma criança pequenininha. Começa a engatinhar, daqui a pouco quer colocar a mão na tomada, você fala não, quer fazer um monte de coisa, você fala não, ele vai até ele fazer, até ele machucar, porque é um instinto do pecado muitas vezes, que vai nos levando a fazer aquilo que disseram não, e a gente quer fazer, a gente deixa, e eles querem fazer, e vão fazer, mas a gente precisa estar ali, para ensinar, para admoestar. Então devemos prepará-los, para um dia receberem Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o nosso objetivo. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente acha, né? Existe um outro ministério na igreja, que não é muito falado, que é o ministério das parteiras. Eu não sei se os irmãos conhecem esse ministério. Vamos criar um novo ministério, o ministério da parteira, porque a gente fala para alguns cristãos, não, meu filho nasceu na igreja. Eu não sabia que tem esse ministério, então tem esse ministério das parteiras, né? Minha esposa também pode fazer parte, mas a gente precisa de mais uns irmãos aí, porque aí você vai falar com exatidão, meu filho nasceu na igreja. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes a gente acha que porque não, nasceu na igreja, ele não precisa aceitar Jesus. Não, ele está ali na igreja, ele já está envolto, ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa entender o que ele faz. Então eu falo, meu filho está aqui tocando, ele precisa aceitar Jesus ainda, irmãos. Então não vai ser surpresa no dia que vocês verem meu filho levantando a mão e falar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, porque ele precisa entender quem é Jesus. Ele precisa entender quem é Jesus. Quando meu filho falar assim, eu quero me batizar, pai, ele precisa entender, eu não tenho que empurrar ele tem que entender. Ele tem que entender o que ele está fazendo. É o passo que ele tem que dar.
Mas às vezes a gente vai, não, meu filho já é crente, ele nasceu na igreja. Ele precisa entender isso. Eu já conversei com ele. Um dia eu parei e conversei, filho, olha isso, Jesus é isso, é aquilo outro. E você precisa entender isso. Mas ele foi muito franco, às vezes conversando comigo, tem 11 anos. Mas ele conversou comigo, pai, olha, eu sinto que eu ainda preciso corrigir algumas coisas. Eu ainda preciso entender mais. Eu preciso entender melhor. Eu sei que vai chegar o tempo dele. E o meu papel como pai é instruí-lo, levá-lo, direcioná-lo, para que ele possa entender. Para que quando ele fala assim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, ele entenda aquilo que ele está fazendo. Está entendendo, irmãos? Porque às vezes a gente só vai no nosso âmbito, tem que fazer, porque é bom, mas ele tem que entender quem é Jesus. Para que quando vier o dia mau, para que quando ele cresça, ele entenda que vai ter lutas, mas ele conhece um Deus que é o Salvador da vida dele, que vai estar do lado dele. Mas às vezes a gente quer viver simplesmente do Deus dos nossos pais. Ele precisa ter um encontro com Cristo. E glória a Deus, eu tenho visto, cada dia ele vai adquirindo a maturidade, vai adquirindo conhecimento, mas é tudo no tempo do Senhor. Então devemos criá-los espiritualmente. Devemos colocar no coração dele isso. Então é o nosso papel como pai, ensinar nosso filho. É o papel como mãe, ensinar o teu filho. Não é deixar na liberdade para fazer o que quiser, mas é você falar assim, vem aqui. Então isso é um papel da mãe também. Eu falei, a palavra é para todos nós. Hoje eu vejo um propósito, né? Minha esposa não está aqui, mas o propósito que ela colocou no coração todo dia, quando as crianças voltam do almoço, termina o almoço, minha esposa vai lá, senta com eles, pega um vídeo, sabe do que? Da igreja perseguida, do evangelho que não falam, porque só pregam o evangelho da prosperidade, o evangelho genuíno, fala assim, ó, isso aqui que passa, mas eles confiam no Senhor. Um vídeo curto, irmãos, 4 minutos, 5 minutos, mas a gente tem visto que isso tem mexido com o coração deles, a ponto de eles orarem, a ponto de se reunir todo dia e falar assim, nós vamos orar por essas vidas, porque vocês precisam entender o que é isso. E eles falarem, Senhor, obrigado, não porque a gente falou, mas porque eles oraram, obrigado, porque talvez eu não tenha essa perseguição ainda aqui, de ser grato e começar a entender o que é o evangelho. Então a gente precisa criá-los espiritualmente, não apenas para conhecer o Senhor, mas para obedecer a palavra dEle, para andar com Ele, sabe? E eu vejo em Zebedeu alguém que criou seus filhos no conhecimento de Deus, ensinou eles a adorar ao Senhor, e eles estavam agora sendo literalmente encaminhados a andar com Cristo, a andar com o Rei. Seus filhos eram notáveis, irmãos, que é uma honra maior que essa. Mas imagina que esta honra significa que os seus filhos vão morrer. Mas ele entende que é uma honra. Marcos capítulo 3, versículo 17, nos é dito que esses 2 filhos foram chamados de filhos do trovão. Isso nos diz algo sobre a natureza deles. Eles eram cheios de energia, eles eram cheios de zelo. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. Nós temos a ocasião em que o trovão explodiu. A Bíblia nos conta que, aproximando-se de uma aldeia samaritana, Jesus pede a Tiago e João para que eles procurassem comida, procurassem um lugar para eles se alojarem. Mas a Bíblia diz que eles não foram bem recebidos, e aquelas pessoas foram rudes, ao passo que Tiago e João, então eles falam com o Senhor, perguntam a Jesus, olha, o Senhor não quer que a gente faça e clame para cair fogo do céu para destruir eles? E pode parecer engraçado, a gente sabe, Jesus entende, eles ainda não estão entendendo o amor de Deus, eles ainda não estão entendendo o amor de Jesus para salvar a todos, mas Jesus está reconhecendo que esses 2 eram homens de caráter firme, porque eles estavam dispostos a defender a Jesus com suas vidas, e eles vão defender, e eles vão chegar até o fim.
Eram homens que estavam dispostos a seguir a Jesus, não importasse a circunstância. Eles se destacavam pelo zelo do Senhor. Eles entendiam quem Jesus era, entendiam a sua santidade. Então eles defendiam o Senhor, ao ponto que Jesus vai treiná-los, junto com Pedro, para ser a liderança, para ser uma liderança estabelecida entre os 12, e depois na criação da igreja, na constituição da igreja primitiva. Não foi à toa. Eles tiveram o privilégio de estar com Jesus no Monte da Transfiguração. Só eles, Pedro, Tiago e João. Eles estiveram no Getsêmani, no momento mais difícil. Eles estavam acompanhando Jesus em oração. Tudo bem que eles dormiram, mas eles estavam ali. Somente eles, Pedro, Tiago e João, eles acompanharam Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Tinham outros discípulos. Então esses homens se destacaram. Tiago e João se destacam. Não é à toa, irmãos. E a gente poderia entrar mais fundo. A gente vai ver, não é à toa que Jesus pega eles para serem seus discípulos e serem os principais. Quando você vai ler a história, você vê que Tiago vai ser o primeiro mártir dos 12. E João vai ser o último. E a gente pode aprender muita coisa aqui, mas hoje o foco não é esse. Então Jesus não escolheu à toa, Jesus escolheu Pedro, que foi o cara que fez o discurso no dia de Pentecoste. Então são pessoas que Jesus olhou e viu, peraí, esses aqui eu vou investir de uma forma diferente. E isso vai mostrar para a gente que Zebedeu, ele criou 2 filhos que destoavam dos demais. O Zebedeu não é diferente de mim e de você. A gente cria o nosso filho, a gente quer que o nosso filho se destaque, não é? Qualquer coisa que o nosso filho fizer, a gente quer que ele se destaque. A gente quer que ele esteja em evidência. Então a gente se preocupa com o futuro do nosso filho. É engraçado que o nosso filho cresce, nasce, a gente já pensa o que ele vai ser, a gente já imagina. Não, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, vai acontecer isso, vai ser aquilo outro. A gente procura dar o melhor, a gente se esforça para dar o melhor estudo, para dar o melhor, dar a melhor roupa, dar o melhor entretenimento. Mas a pergunta que fica é a seguinte: temos criado os filhos para se destacarem onde? Nas coisas de Deus ou nas coisas da terra? Porque é engraçado isso, a gente cria nossos filhos para ser um destaque nessa terra. É difícil você ouvir alguém falando assim, não, eu estou criando meu filho porque eu quero que ele seja um homem de Deus, eu quero que ela seja uma mulher de Deus. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo principal. Aí a gente vê, crentes, cristãos, falando mal até de um discurso do André Valadão, do pastor André Valadão, quando ele falou assim que era melhor que o filho, então, fosse vender picolé do que ir para a faculdade. Só que aí os cabecinha não entendem. Aí eu te falo, o que é melhor? O seu filho ser um sucesso lá fora e perder a sua alma? Então é esse o contexto que ele está dizendo. Então é melhor que ele venda picolé do que vá para a faculdade para ele se perder. Sabe por quê? Porque o nosso foco hoje, o foco de muitos é o quê? O meu filho tem que ser um sucesso nessa terra. Ei, o seu filho tem que ser um sucesso no céu. O seu filho tem que tirar sorriso de Deus. Nós temos que tirar um sorriso do Senhor, da face do Senhor. De falar, Senhor, eu quero meu filho para o Senhor. Ah, pastor, então ele não vai estudar. Não estou falando isso. Mas estou falando, a palavra de Deus diz, busca primeiro o meu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ei, Deus vai acrescentar as demais coisas para você. Deus vai acrescentar as demais coisas para o seu filho, mas priorize ele na presença de Deus. Priorize ele honrando a Deus. Mas a gente não prioriza. Provérbios capítulo 27, você quer ver o seu sucesso? Provérbios capítulo 27, versículo de número 11, vai dizer assim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Você quer ver o orgulho do pai? É quando os outros podem falar o que quiser, podem te criticar, podem detonar você, mas quando ele olha os seus filhos, é isso que está falando.
são filhos que honraram ao Senhor, são filhos que serviram ao Senhor. Então o teu sucesso não é você fazer do seu filho um grande vencedor nesta terra. E mais uma vez, estou dizendo, eu não estou falando que você não tem que batalhar para isso, mas o teu foco não tem que ser esse. O teu foco tem que ser filhos para Deus, filhos para o Senhor. Então Zebedeu criou sim 2 filhos de destaque, porque dos 2 filhos dele foram chamados por Jesus. Segundo, Zebedeu ensinou os seus filhos a serem trabalhadores. É uma coisa básica, simples. Mateus capítulo 4, versículo 21 vai dizer assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Note algo importante: ambos estavam com o pai ocupados. O Neto já pregou isso. Davi, quando o Senhor chama ele para se tornar o rei, ele estava onde? Trabalhando. Moisés, quando o Senhor confirma mais uma vez no deserto o chamado dele, ele estava o quê? Gideão estava o quê? Eliseu estava o quê? Não estavam ocupados, não estavam desocupados, irmãos. Não estavam sem fazer nada. Eles estavam consertando a rede para a pesca. E para quem vive da pesca, irmãos, esse trabalho ele é importante, mas ninguém gosta de fazer. Vou ficar lavando rede, limpando rede, tirando sujeira. Não, eu quero alto mar, a rede. Deixa isso para os empregados. Mas isso tem significado. Marcos 1:20 nos diz: logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados do barco. Então olha lá, olha que interessante. Zebedeu não era um pescador qualquer, irmãos. A gente fala assim, não, mas ele era pobre, pastor. Ele não era pobre não, irmãos. O seu negócio era tão próspero que ele tinha empregados, contratados. Só que, no entanto, ele ensina os seus filhos a trabalhar. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho empregado. Não, meu filho não é empregado. Meu filho não vai fazer isso não. Não, meu filho não. Mas o Zebedeu, ele está colocando o seu filho para fazer, óbvio que eles pescavam também, mas está fazendo uma coisa que talvez ninguém gostaria de fazer. Agora, se há um fracasso, irmãos, mais evidente nos pais do nosso tempo, é que eles têm falado em ensinar os seus filhos a trabalhar. Algo simples e básico, irmãos. Pode não ser possível para você, pai, ensinar o seu filho na própria habilidade que você tem, ou no ofício, mas você pode ensiná-lo a importância e a vontade de trabalhar. Como pais, a gente deve transmitir esses princípios. Como? Por meio da exortação. Às vezes você vai ter que exortar mesmo, você vai fazer isso aqui. Às vezes eu pego no pé do meu filho, mas tem 11, pastor. Não estou falando para ele fazer nada de... Tira o lixo, vai lá embaixo, põe o lixo lá embaixo. Começa a fazer alguma coisa. Mas a gente, não vamos fazer isso, não. A criança é muito pequena. A gente precisa ensinar, irmãos. Olha o exemplo de Zebedeu. Zebedeu não isentou os filhos dele, de um trabalho árduo. Mas era necessário para ganhar vida. Então tem que se esforçar. Mas um dos problemas de hoje é o quê? Não, eu não quero que meus filhos trabalhem tanto quanto eu trabalhei, não. Eu trabalhei muito, meus filhos não tem que trabalhar muito, não. Agora pergunta uma coisa para você. Você que trabalhou pra caramba. Você morreu por causa disso? Não matou você. Agora, entenda algo. Os filhos de Zebedeu, eles foram chamados por Jesus. E nos surpreende porque eles foram chamados por Jesus. Porque eles haviam entendido a importância do trabalho árduo. E trabalhar para Jesus não ia ser fácil, não, irmão. Não podia ser Nutella, não. A Bíblia vai dizer que em determinado momento, João Marcos, ele sai na primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo.
vamos lá, vamos pregar o evangelho. Começou a perseguição, o pau quebrou, o negócio ficou estreito, é pedrada para tudo canto é lado, é xingamento. Ele falou, opa, porque não entendia ainda. Mais à frente ele foi entender, mas não entendeu. Mas a gente tem visto o quê? Uma geração Nutella, irmãos. Que é Nutella. E tem medo de trabalhar. Tem preguicinha. E é difícil. Sabe por quê? Porque quando você coloca o teu filho para trabalhar também, ele vai aprender sobre submissão. Eu lembro uma das ministrações do pastor Luciano Subirá, e ele conta o testemunho dele, que ele tinha todos os irmãos trabalhavam, só que ele não, ele fazia os negócios dele, fazia pipa, fazia não sei o quê, e no final ele ganhava mais do que os irmãos que trabalhavam. Mas ele falou que um belo dia ele estava voltando, tal, que ele falou que ainda sobrava tempo, ele brincava, ele fazia as coisas dele, trabalhava menos e ganhava mais. Aí ele falou que chegou um dia, ele foi lá, chegou em casa, no dia que ele chegou em casa, o pai dele estava com uma pessoa lá, conversando, e ele passa, ele cumprimenta o pai, ele não conhece a pessoa, ele passa, fica meio assim, aí o pai dele fala assim, ó, cumprimenta o seu patrão, o seu novo patrão. Ele falou assim, como é que é? Cumprimenta aí o seu novo chefe, a partir de amanhã você começa a trabalhar. Ele, não pai, mas como assim? Mas quanto eu vou ganhar? Ah, você vai ganhar Y. Aí ele chama o pai de canto, ele fala assim, ô pai, isso aí é menos do que eu ganho, fazendo meus negócios, não tenho tempo para fazer. Aí o pai dele falou assim, mas você precisa aprender o que é ser subordinado a alguém, o que é responder às ordens de alguém. Não é pelo dinheiro, é pelo caráter que vai moldar a tua vida. Então é sobre isso, irmãos. E às vezes a gente fica protegendo o nosso filho. Não, mas é muito pouco para o meu filho ganhar. Não vai ganhar um salário mínimo. Não, meu filho não vai ganhar isso aqui. Não, é meu filho. E a gente vai ensinando a ele a ser Nutella, a não aguentar o tranco. Aí na hora que vem o problema, vem a dificuldade. E aí? Depois que casa, e aí? Filho é flecha na mão do arqueiro. Você tem que preparar ele. Você só tem um tiro. Você precisa preparar e ensinar o teu filho. Então, é importante ensinar o trabalho, irmãos. Jesus sabia muito bem que tipo de homens eram necessários para se envolverem e levar o evangelho ao redor do mundo. Mateus 4,19 foi um chamado para quê, irmãos? Para trabalhar. Foi um chamado para serviço. Jesus falou o quê? Eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não está ensinando eles a não fazer nada. Vocês não vão virar hippies e vão ficar andando para cima e para baixo e não vão fazer nada. Então Jesus não vai pegar quem não está fazendo nada, quem não quer nada com a vida. Mas a Bíblia diz que eles respondem imediatamente ao chamado, porque não tinham preguiça. Agora olha o privilégio para o Zebedeu. É a palavra de Provérbios. Olha o privilégio para Zebedeu poder ouvir de Jesus. Jesus chamando os seus filhos para respondê-lo. E de bom grado, irmãos, ele entrega os seus filhos. O que nos leva ao terceiro e último ponto. Zebedeu não impediu seus filhos de irem com Jesus. E esse é um grande traço de caráter. Geralmente, irmãos, a gente tende a olhar, quando a gente vê o texto, a gente se concentra apenas na resposta imediata de Tiago e João. Não, nós vamos seguir a Jesus. Mas, por um instante, você pai, você mãe, pense em Zebedeu por um momento. Se coloque agora nessa situação, se coloque na história. É com você e seus filhos. E para o pai especificamente. Para o homem que tem aquela coisa, meu filho, aquela coisa, vai ser isso, vai ser aquilo. Aquele era o negócio da família.
Aquilo é um ofício de gerações. Aquilo vai ser levado adiante. É os negócios da família. De repente, chega Jesus, os chama, e eles agora vão largar um negócio que talvez Zebedeu trabalhou a vida inteira, se esforçou a vida inteira para que eles seguissem. O cara ralou, o cara se esforçou, e ele nasceu os filhos, o Tiago, o João nasceram, e ele está lá, Zebedeu está trabalhando, se esforçando, não, eu vou batalhar, eu vou ter, porque aí eu vou ensinar o ofício para os meus filhos, eu vou deixar eles encaminhados também, e Zebedeu se esforça, aí de repente chega Jesus do nada, e fala assim, vem e me segue. O que o cara trabalhou talvez a vida inteira, chegou Jesus e falou numa palavra, vem e me segue, acabou tudo. Eles simplesmente ouvem o chamado de Jesus e vão abandonar tudo. Quem sabe Zebedeu, ele sonhou em passar o bastão para os filhos. Ele tinha planos, assim como eu e você, para os nossos filhos. Ele projetou um futuro para eles. Mas a Bíblia diz que Zebedeu, ele não ofereceu resistência para a saída deles. Ele não falou, olha Jesus, espera aí, não é bem assim. Eles têm um compromisso comigo. Das 8 às 5 eles estão comigo, depois eles podem estar aí com você, mas das 8 horas da manhã até às 17 horas eles estão comigo, tem que trabalhar. Zebedeu não é esse tipo de pessoa. Ele entende quem é que está chamando, ele entende diante de quem ele está. E isso, irmãos, é digno de nota, porque naquele momento Jesus nem era muito conhecido. Para muitos ele era um mestre, um pregador itinerante. E Zebedeu permite que os seus 2 filhos deixem o negócio da família para seguir Jesus. Mas como eu disse, eu tenho para mim, como ele ensinou os filhos nos caminhos, na palavra, dentro dele, ele já tinha certeza, esse é o Messias, eu sei quem ele é. E Zebedeu estava preparado para liberar seus filhos. Isso é o mais importante. Você está preparado para liberar os seus filhos? Seria maravilhoso se eles pudessem continuar a tradição da família, ser pescadores e prosperarem. No entanto, Deus tinha outros planos para os seus filhos. E a pergunta que fica para mim e para você é: e se Deus tiver outro plano para o seu filho? Você que projetou tanta coisa para ele, não, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vou levar ele, vou indicar ele nesse caminho, nessa direção, tal, mas se Deus tem outro plano para ele, como é que fica? Zebedeu estava preparado, assim como Abraão estava pronto, mesmo sem entender, e ele entrega os seus filhos para o Senhor. Zebedeu, ele está entendendo que eu não tenho que me preocupar com os recursos, não tenho que me preocupar com nada, eu tenho que confiar no Senhor para prover todas as coisas para os meus filhos. E eu pergunto para vocês, estou quase terminando, estamos preparados para liberar nossos filhos para servir a Deus? Porque a gente fala, não, meu filho vai servir a Deus, mas e aí quando o negócio pegar fogo? O nosso filho, não, eu vou entregar meu filho para servir a Deus. Mas vamos lá, às vezes a gente coloca a barreira para eles virem no encontro. Eu lembro, há uns anos atrás, tinha um menino que queria entrar no louvor, ele ainda era jovenzinho, e eu falei assim, não, pede para ele vir, ele vem ensaiar com a gente. Não, mas meu filho não vai sair na rua sozinho. Eu falei, não, mas o menino já tem 15 anos, 16 anos, não, ele não vai sair sozinho na rua não pode, não vai vir não, só se você vir buscar ele. Olha o protecionismo. Não estou falando que tudo tem que ser assim, irmãos. Você não tem que proteger, mas cuidado. Meus pais estão aí, 10, 11, 12 anos, eu ia sozinho comprar pão, irmão. Eu sei que tempos e tempos, mas cuidado com esse excesso. Porque a gente fala que vai entregar os nossos filhos para servir a Deus, mas a gente não deixa ele ir para a igreja. Não, vai ter um ensaio, vai ter um encontro dos jovens. Não tem como meu filho ir, não tem. Porque eu não posso ir, então meu filho não pode ir.
Mas a gente fala que vai deixar de servir a Deus, mas a gente mesmo protege. Lembra que eu falei no início? A gente protege a promessa, porque parece que Deus não sabe o que está fazendo. E talvez é o momento que ele vai ter um encontro com Deus, mas a gente está barrando o encontro dele com Deus. Não, mas meu filho, coitadinho, não. Ele não vai, não. Meu filho não precisa ir na igreja, não. Ele já está aí, ele está buscando. Não, deixa. Ele está cansado. Eu falei, irmão, chegou a determinado momento na vida dos meus filhos. Eu falei assim, chega. Antes eles ficavam com o avô cuidava com todo amor, porque eles estavam pequenos, muito pequenos. Embora o Felipe já nem tanto, mas tinha a Beca. Agora falou assim, quer saber não? Assim como Josué, eu vou dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, acabou o estudo na casa do vô de terça-feira. Vai para a igreja. Vai estar com a gente. O que eu estou falando com isso? Ensina o teu filho no caminho. Mas às vezes a gente fala assim, não, é tadinho, está cansado. Traz ele. Ah, mas ele não vai entender. Traz ele. Ele vai crescer nos caminhos do Senhor. A gente fala que o filho nasceu na igreja, mas na hora de estar na igreja ele não está. Para de colocar barreira para o teu filho vir na casa de Deus. Terça-feira tem estudo bíblico, irmãos. Traz teu filho. Não interessa, enquanto ele mora debaixo do teu teto, ele vai vir. Eu já falo lá em casa tem uma lei. Eles já escutam. Eu não quero saber, pode ter 18 anos, enquanto mora debaixo do meu teto, vai para a igreja comigo. Vai arrastado, vai vir arrastado, gritando, mas vai vir. E eu não estou cuspindo para cima não, irmãos. Ou você tem posicionamento ou você não tem. Enquanto está debaixo do meu teto, a autoridade é minha. E você como pai, você como mãe precisa entender isso. Enquanto teu filho está debaixo do teu teto, a autoridade é tua. Quando ele saiu é outra história. Mas debaixo do teu teto, a autoridade é tua. Tem que obedecer. Tem que honrar. Honrar pai e mãe é isso. Eu lembro. Meus pais colocavam hora para eu voltar. Já era marmanjo, velho. Voltava. Falava, tá horário. Às vezes dava uma... Mas estava ali, ciente do que está acontecendo. É honrar, irmãos. Mas a gente não ensina. A gente permite. Ah, mas tadinho, tadinha. Não. Tadinho, tadinha não. Tadinha é quando você atirar a sua flecha dá errado. Estamos preparados para liberar nossos filhos para Deus ou não? Os discípulos de Jesus, todos os 12, perderam sua vida. O João escapou, mas sofreu. O Judas a gente não conta, ele tirou dele sozinho. Então o chamado era um chamado para morrer. Mas Zebedeu entrega os seus filhos para o Senhor. Porque não existe honra maior. Por isso que eu vejo, não tem honra maior. O filho dele, Tiago, é o primeiro a morrer. E João vai ser o último. E vai receber as revelações do Senhor sobre o tempo que há de vir. Olha que honra, irmãos. Calma. Calma as mães. Nem todos os seus filhos vão ser chamados para serem missionários e pregar lá na Coreia do Norte. Calma. Porque quando falar, né? Se Deus falar assim, seu filho vai para a Coreia do Norte, e aí, o que a mamãe vai fazer? Então é sério, irmãos, eu falo até num tom cômico, mas é sério. Se Deus chamar o teu filho, a tua filha, para ser missionário na Coreia do Norte, onde não pode entrar a palavra de Deus, e aí? Nos lugares que a igreja é perseguida, nos lugares que muitos estão morrendo, e aí? Você vai falar, Deus, a promessa é minha? Não, meu filho, não vai. Porque a gente fala que ama a Deus, que serve a Deus. Então, Deus não vai chamar todos os nossos filhos, e eu estou
generalizando a igreja como um todo, para um serviço em tempo integral para Deus, mas alguns ele vai. Mas há muitos pais que confiam em Deus para a salvação dos seus filhos. Não, eu confio, eu oro, Deus salva o meu filho, mas não podem confiar nele para cuidar deles no campo missionário. Não podem confiar em Deus para eles desempenharem algum serviço dentro da igreja, mas não podem confiar em Deus num caminho simples para uma reunião de jovens. A gente não pode confiar, não posso confiar a Deus, o meu filho. Então é sério, irmãos. Então a gente precisa saber, eu confio ou não confio em Deus? Cuidado com o excesso de proteção, porque é para Deus. Para o mundo você está certo, mas não para Deus. Para fazer as coisas de Deus, não. Para fazer, para honrar o nome do Senhor, não. Entenda algo, e eu termino aqui. Deus sabe mais sobre o que é melhor para os seus filhos do que nós, do que eu, do que você. Ele sabe o que é melhor. Então, se Deus está conduzindo, deixa Deus conduzir. Se Deus está direcionando, deixa Deus direcionar. Pai, se Deus está direcionando o seu filho para buscar a Ele, não sei de que forma, deixa Ele. Mãe, se Deus está direcionando, deixa Ele. Deixa Ele servir. Se Ele está amando, se Ele está adorando, se Ele está querendo buscar, deixa Ele buscar. Mas se Ele também não está buscando, puxa a orelha dele, leva Ele para Deus. Direciona Ele. Vamos ficar de pé. Zebedeu é realmente um grande exemplo, irmãos, para a gente se espelhar. Não tem muita coisa, como eu disse, acerca dele, mas olha a riqueza que a gente consegue perceber, com base nos filhos dele. Que honra! Ele fala assim, meus filhos, Tiago e João. Talvez para muitos nem conheciam quem era Zebedeu. Você fala assim, é o pai, esse aqui é o pai do Tiago e do João. Não é o contrário, né? Esse é Zebedeu, esses aqui são os filhos do Zebedeu. Não, é o pai do Tiago e do João. Então já pensou que honra para você? Pode até esquecer teu nome, mas pode falar assim, esse aqui é o pai do fulano, da Beltrana. Essa aqui é a mãe do fulano, da Beltrana. Sabe por quê? Porque é a palavra de Provérbios. As pessoas veem quem é o teu filho. Quer o maior sucesso nessa terra? Teus filhos. Leve ele para o Senhor. Se você levou os seus filhos para Deus, então você teve sucesso na tua caminhada. Você teve sucesso na tua mordomia, no chamado de Deus sobre a tua vida. Zebedeu criou 2 filhos que se destacavam, ensinou-os a trabalhar, estava preparado para liberar eles para servir a Jesus e seguir. A história seguiu, como eu disse. Tiago foi morto no seu serviço a Jesus. João foi torturado por sua fé, mas recebeu as revelações do Apocalipse. Temos visto os sinais, irmãos. Em muitos lugares hoje, seguir a Jesus é um atestado de perseguição, é um atestado de morte. Esse pode ser o resultado normal de servir a Deus nos próximos anos. A perseguição está chegando, igreja. A gente está preparado para isso? No entanto, a gente não pode permitir que isso nos impeça de levar os nossos filhos para o Senhor. Essa, como eu disse, é uma mensagem para todos nós. Todos precisamos de bons exemplos a seguir. E Zebedeu é apenas um desses exemplos. Mas foi o exemplo de alguém que entregou tudo o que ele tinha. Tudo que ele tinha de mais precioso para um propósito maior. Ele entendia assim como Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão,
quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha que coisa linda, irmãos. Há uma promessa. Jesus já tem preparado um lugar para as nossas vidas. Ele nos deu a vida eterna. É para lá que precisamos levar nossos filhos. Entregue os seus filhos a Deus. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Pai, nessa noite, Senhor, a tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor Jesus. Espírito Santo, que cada um de nós que aqui estamos, entendamos, Senhor Jesus, que há uma promessa estabelecida sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós que aqui estamos. Que nós entendamos que o Senhor também cuidará dos nossos filhos, da nossa geração, Senhor. Quando verdadeiramente nós entregarmos para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Por mais que seja doloroso em muitas situações, que nós não nos intrometamos, mas que nós deixemos o Senhor agir. Nós deixemos o Senhor trabalhar conforme Tu queres. Porque, Senhor, assim como Zebedeu, nós queremos entregar os nossos filhos para o Senhor. E naquele grande dia, Senhor, quando nós apresentarmos as nossas mãos, que nós tenhamos, ainda que não tenhamos tantas coisas, mas que nós tenhamos os nossos filhos para falar, Senhor, eu levei os meus filhos para mais perto do Senhor. Por isso, nessa noite, mostra, Senhor, abra o entendimento de cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.